Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos. Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós iremos aprender mais um assunto na nossa aula. Vamos falar hoje um pouco sobre a cultura indígena. Iremos estudar as páginas 77 a 79. Então corra lá, pega o seu livro e vamos acompanhar a aula de hoje. Na aula passada nós estudamos sobre o contato dos indígenas com o português. Aprendemos, como foi esse contato entre eles dois. E hoje nós vamos aprender sobre a cultura indígena. Vamos aprender como é essa cultura, a forma que ele se manifesta, como é a convivência deles entre si. Então, gostaria que nesse momento todos botassem aí na página 77 e vamos iniciar a nossa aula. Cultura indígena. Os indígenas brasileiros, eles vivem em tribos que se dividem em aldeias ou tabas. Nas aldeias existem dois líderes. Quem são esses dois líderes? O chefe da aldeia é um e o pajé. Então, nas aldeias ela vai ter esses dois líderes, que um é o chefe e o outro é o pajé. Vamos aqui conhecer a função de cada um. O pajé ou xamã é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas do Brasil. Ele é o indígena mais experiente e é escolhido pela comunidade para a função sacerdotal. Isto é, para o líder espiritual da tribo. Então ele tem essa função, ele é o sacerdote da tribo, ele cuida das coisas espirituais. Ele também desempenha a função de curandeiro, ele conhece diversos rituais, assim como o poder da cura de ervas e plantas. Então essa é a função do pajé. Ele é o líder espiritual, ele tem essa função de curandeiro, ele conhece vários rituais, ele assim também como o poder da cura das ervas e também das plantas. Então quando eles têm alguma doença, eles utilizam as ervas e as plantas para fazer seu chá e seus rituais. Então essa é a função do pajé. Em algumas tribos, os indígenas, eles acreditam que o pajé tem poderes capazes de fazer chover e melhorar a capacidade deles durante a caça e a pesca. Então, para eles ele é um líder muito importante e para eles ele tem poderes, que é capaz de fazer chover. Então eles fazem lá o ritual deles, chamando a chuva. E também quando eles saem para caçar, eles fazem lá o movimento deles. Então eles acreditam que o pajé ele tenha esses poderes aí. Tem esse poder de fazer chover e também deles conseguir a caça e a pesca. Cada sociedade indígena tem crenças e rituais religiosos bem diferentes. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Então, cada sociedade indígena vai ter sua crença. Então, cada um acredita, em um Deus. Em geral, a religião é politeísta. O que é isso? Isto é, eles acreditam em vários deuses. Uns acreditam em Guaraci, outros no sol, Jaci, uns acreditam na lua, o Tupã, o raio e o trovão. Então a religião deles é politeísta, porque eles acreditam em vários deuses. Aqui abaixo da página 77, aí temos uma imagem que está representando aqui os indígenas, Temos aqui trabalhando, aqui todos pintados, que faz parte, então isso aqui faz parte da cultura, dos indígenas. Então você pode fazer a observação dessa imagem aí. Nós temos a imagem de uma aldeia, então vocês podem observar na imagem aí acima.
Página 78. Então é muito comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem que a natureza é algo vivo. Por isso que eles têm essa relação com a natureza, eles respeitam a natureza, porque, né, para eles acreditam que tem algo vivo, pois ela tem um espírito, um sopro vital e um poder de crescimento incomparável. Já que, se não houver desmatamento, as árvores vivem muito mais do que as pessoas. Então, se respeitar a natureza, né, não praticar o desmatamento, elas podem viver muito mais tempo do que as pessoas. Então, eles acreditam, né, que a natureza é algo vivo. A religiosidade nas tribos estão também ligada à musicalidade, ou seja, estão ligados à música, pois a música indígena faz parte do universo religioso mágico e está presente em todas as ações coletivas, como cultos, ritos, cura, magia, festa e entre outros, né, e etc. Então, para eles, a música é muito importante e ela está presente, né, na vida deles. E todos os movimentos, as suas festas, seus rituais, a música está presente. Inclusive, todas as pessoas da tribo, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, eles são responsáveis por algo da música. Todos participam, né? Então todos participam da música e cada um é responsável, né, por um determinado parte da música. Então ela está presente e faz parte da religiosidade deles. Aqui abaixo, vocês podem observar aí, nós temos aqui dois objetos aqui que faz parte dessa música aí, dessas danças deles. Cada povo tem sua música, sua dança e seus rituais. O maracá, ou chocalho, é um dos instrumentos musicais mais comuns, né, entre eles. Então, eles usam esse maracá, né, no momento das suas danças. E ele é um dos objetos mais comuns, né, entre eles. A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônia religiosa quanto para o lazer. Cada povo possui danças e instrumentos particulares. Então, cada um, né, cada tribo tem sua dança e também cada um tem seus instrumentos particulares. Mas todos têm algo em comum, que é a dança e também a música. Faz parte, né, do seu ouvido, dos seus rituais. O cantar e o dançar, em vários momentos, são, além de um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os pais ancestrais. Então, aqui na imagem a gente pode observar, vocês podem observar nessa imagem aí, aqui nós temos aqui a imagem ao lado, né, e tá mostrando aí eles fazendo aí esse ritual, né, e aí eles acham que estão falando, é um reencontro que eles têm com os pais ancestrais, eles que já morreram. Aqui na página 79, aqui continuando, temos aqui uma imagem, né, uma índia aqui fazendo a pintura no corpo. Então você pode observar aqui na imagem acima, né? Aí diz assim: os indígenas, eles vivem nus ou seminus. Eles não sentem a necessidade de cobrir o corpo, né? Por isso que eles vivem assim. Eles não acham que tem necessidade de eles cobrir o corpo. Então uns vivem nus e outros seminus. Mas as pinturas corporais funcionam como um código social. Ou seja, tem um código, tem um significativo, né? Tem um significado, aquela pintura no corpo deles. Cada uma delas indica uma situação específica. Que situações são essas? Guerra, nascimento de filhos, né? Ritos, luto e etc. Então, cada pintura que eles fazem no seu corpo
tem um significado. Ali vai representar uma guerra, o nascimento de um filho, ou luto, né, ou algum ritual. Então tem um significado. Ele não se pinta só por pintar, mas ali tem um significado naquela pintura. Então você pode observar aqui também na imagem, né, que nós temos, né, uma índia que está aí pintando o corpo. Além disso, também facilita a comunicação entre tribos que não falavam a mesma língua. Então a pintura também é uma forma de comunicação entre eles, né, entre os indígenas, aqueles que não falam a mesma língua. Isso porque os indígenas não se pintam aleatoriamente, mas sempre usavam motivos baseados na natureza. Então não se pinta só por pintar, né? Tem um significado. Então, padrões representando a espinha de peixe, né? Aqueles riscos que eles fazem, representa a espinha de peixe, o casco de jabuti, os rastros da cobra, do veado e da onça. Então, as contribuições dos indígenas na nossa formação são: temos aqui palavra do nosso vocabulário, alimentação, costumes e superstições, né? Então aí são as contribuições dos indígenas na formação do povo brasileiro. Então herdamos várias coisas indígenas, como palavra do nosso vocabulário, alimentação, o costume e também as superstições. Aí depois vocês podem estar fazendo aí a leitura, que palavras são essas: a alimentação, o costume e as superstições. E aqui abaixo nós temos aqui duas imagens, né? Temos aqui uma criança deitada na rede. Então vocês podem observar aqui na imagem, criança deitada na rede, que é, né, um costume herdado pelos indígenas, que eles, né, dormem em rede e nós adaptamos. E aqui nós temos a pomônia também, que faz parte, aqui você pode observar que nós temos a pomônia, que também faz parte da culinária indígena, que também herdamos dos indígenas. Então vocês podem observar aí as imagens, né? E depois vocês possam estar fazendo a leitura aí acima. Então aqui a gente conheceu um pouco sobre a cultura, né, dos indígenas. Vocês podem estar fazendo a leitura em casa, marcar, né, o trecho que vocês acharam mais importante, a parte do texto que vocês acharam mais importante, e depois faça a leitura para responder as atividades das páginas 80 a 84, viu? Então, faça aí essas atividades, né, dessas páginas que eu falei, e na próxima aula estarei fazendo a correção das atividades que eu já passei. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.